Vamos começar falando aqui sobre o Santos Futebol Clube, que está emprestando, ainda não é oficial, mas está negociando o empréstimo do João Paulo, goleiro João Paulo, para o Bahia. O Bahia que é do Grupo City. Então, é claro que o nome do João Paulo foi referendado, deixa eu fechar essa porta aqui, foi referendado pelo Rogério Ceni, né, que conhece o trabalho do João Paulo. Então o João Paulo está sendo emprestado para o Bahia, emprestado até por um ano, e com o preço dos seus direitos federativos fixados, em torno de 6, 7 milhões, né, de euro, e com obrigação de compra. Bom, está indo lá para Salvador porque ele percebeu que não vai ter espaço no Santos enquanto o Gabriel Brazão estiver por lá. Se bem que eu acho que deveria manter o João Paulo, né, porque o Santos não tem ali um grande reserva para o Diógenes, para o Brazão. Tem o Diógenes que a comissão técnica não confia, nunca confiou. Eu conheci bastante o pai de um ex-goleiro do Santos, ele me contava coisas sobre o Diógenes. Nunca foi muito responsável, chegava atrasado, enfim. Tinha uma vida pessoal ali bastante complicada. Não sei como é que está agora. Mas antes de eu contar aqui uma outra história para vocês, eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal aqui. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe, comente, dê o seu like e compartilhe principalmente com todos que você conhece, seus amigos, suas amigas, tá bom? Isso que se chama raifar, raifa para nós aqui. Bom, então o João Paulo está indo para o Bahia. O Santos deve oficializar essa negociação ainda hoje, ou no máximo até amanhã. Mas eu queria contar para vocês aqui um caso, uma história do Pelé. O Pelé sempre foi aquela figura, né, que tratava todo mundo muito bem. E o Nivaldo Prieto, que é o narrador aí, né, que está contando essa história lá no YouTube. É só você procurar lá a história do Pelé com quem? Com o Gigia. Quem foi o Gigia? O Gigia foi um atacante da seleção uruguaia, que jogava ali pelo lado direito e que marcou o segundo gol da seleção da Celeste Olímpica contra o Brasil em 1950. Né? Era ali o jogo final, não era uma final, mas era o último jogo. Se o Brasil empatasse com o Uruguai, o Brasil seria campeão do mundo pela primeira vez. O Brasil jogava pelo empate. Fez 1-0, aí depois o Uruguai empatou com o Schiaffino e marcou o segundo gol com o Gigia e tirou o título do Brasil. Não foi nem vexame, foi a maior decepção da história do futebol brasileiro. Decepção para mim foi o 7-1 contra a Alemanha, ali é outra história. Esse aí, 2-1 contra o Uruguai, foi uma grande decepção, porque o Brasil fazia uma grande campanha, goleava todo mundo, ao contrário da seleção brasileira de 2014, que perdeu o título, que perdeu aí na semifinal para a Alemanha, depois perdeu, inclusive a decisão do terceiro lugar, para a Holanda por 3-0. Mas o Brasil contra a Alemanha, não fazia uma grande campanha, estava jogando mal, estava bem irregular, nas mãos ali do Luiz Felipe Scolari em 2014. Em 1950 não, o Brasil ganhou, goleou a Espanha, estava goleando todo mundo, né? Tinha mais de 200 mil pessoas no Maracanã, naquela época podia, né? Tinha mais de 200 mil pessoas no Maracanã para ver o que já era cantado ali como o título do Brasil, né? Porque o Brasil tinha um grande time, né? Jair Rosa Pinto, Ademir Menezes, o Brasil tinha um grande time, então entrou como favoritaço, né?
contra a seleção do Uruguai, e o Gigia fez o segundo gol. O que aconteceu? O Nivaldo Preto conta que ele estava no avião e o Pelé estava. E o Pelé pediu para ele, é muito legal essa história, pediu para ele um comprimidinho para dormir. E aí o Preto foi lá e pegou um comprimido e levou para o Pelé. E quando voltou para se sentar, viu um senhor entrando no avião. E ele olhou para o senhor e não reconheceu. Achou que conhecia aquela pessoa, mas não se lembrou de que era o Gigia. Aí o Gigia foi falar com o Nivaldo Preto. Falou, olha, você conhece o Pelé? O Nivaldo falou, não, eu conheço, o Pelé está lá na frente, inclusive, e tal. Aí o Gigia falou, não, eu gostaria de conhecer o Pelé. Aí o Nivaldo Preto falou, mas quem é o senhor? Ele falou, eu sou o Gigia. O Gigia? O senhor não conhece o Pelé? Não conhece o Pelé? Eu vou lá agora falar com o Pelé. Então, foi lá e falou, Pelé, o Gigia está aí, que marcou o segundo gol do Brasil do Uruguai contra o Brasil, em 50, está querendo te conhecer. Aí disse que o Pelé falou assim, o Gigia está aí, ele fez o meu pai chorar em 50. E eu prometi para o meu pai que eu ia trazer uma Copa do Mundo para o Brasil. E foi o que ele fez em 1958. Quero falar com ele, sim, onde ele está? Aí disse que o Pelé levantou, olhou lá para trás e viu o Gigia. Aí os dois foram, se abraçaram e se conheceram. Mas a história é muito legal, né? O Nivaldo Preto, eu cito de novo aí, que é um grande narrador e eu conheço ele, está contando essa história no YouTube. É só vocês colocarem lá, Pelé e Gigia, Nivaldo Preto, que vai vir a história para vocês, tá bom? Gostaram da história? Muito legal, né? Então, por favor, não vá embora antes de se inscrever aqui, acionar o sininho das notificações, compartilhar, dar o seu like e raifar para nós. O que é raifar? Repito, raifar é você compartilhar com todo mundo que você conhece. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.